prosseguindo o estudo de história da igreja. O item 26 do material didático, os bárbaros perseguindo a igreja. Bom, coloquei aí o ano 370 da era cristã. Fiz um mapa aí embaixo para vocês, que é uma reprodução do Império Romano, essa parte mais clara, né, que está, digo, no amarelado, representa todo o Império Romano. E botei as principais cidades, né, onde está a Inglaterra, Espanha, Lyon, Roma, Corinto, Éfeso, Constantinopla, Jerusalém, Egito e Cartago. E coloquei ali acima para vocês, na fronteira do Império Romano, dois povos dos chamados bárbaros, que eram os povos que formavam um povo chamado godos. E eles eram então os ostrogodos e os visigodos. Bom, o que vai acontecer com esses povos? Nós estamos no ano 370, o arianismo ele está sendo perseguido há 45 anos, desde o concílio de Nicéia, né? Ele está sendo perseguido há 45 anos. E os arianos eles saíram se espalhando pelo Império Romano. Os anabatistas também, só que os anabatistas eles ficavam separados da política. Então, a influência deles será mais entre os mais pobres. Só que os arianos eles vão conviver com as autoridades. Porque, vamos dizer, a religião de Roma, a religião de Constantino e esses bárbaros, ostrogodos e visigodos, eles estão entrando para a cultura romana. Eles já vivem em cidades romanas, só que eles ainda são bárbaros, ok? Já estão adotando alguma escrita romana, eles são dominados por Roma há 400 anos, mais ou menos. Só que esses grupos estão se desenvolvendo, se tornando mais fortes, aprendendo a arte da guerra, e eles daqui a pouco vão começar a causar problema para Roma, o exército deles enfrentando o exército romano. Nesse período, eles eram tão importantes que Roma contratava eles para a guerra. Às vezes, para lutar contra outros bárbaros, Roma pagava eles. Aí, eles viviam numa pobreza muito grande, eles funcionavam como soldados contratados, como mercenários de Roma. Até que Roma vai começar a criar problema e não pagar mais a eles. E eles vão começar a atacar o Império Romano. Mas o que aconteceu próximo desse período? Né, já cerca de 45 anos que o arianismo está fugindo, os arianos acabaram levando a mensagem de Constantino, já que eles eram romanos, tá bom? Levou a mensagem de Constantino convertido, só que levou a mensagem como os arianos pregavam, ou seja, que o Deus eterno não morreu na cruz. Quem morreu na cruz foi um Deus menor que foi gerado. E esses povos, eles se converteram ao arianismo, autoridades se converteram ao arianismo. Até porque vai ter um período que o imperador ariano de Constantinopla vai favorecer eles em algumas terras. Então eles, olha, eu aceito o Deus de vocês, mas só que era arianismo. E esse, então, arianismo, ele não gostava das igrejas anabatistas. Por quê? Porque as igrejas anabatistas, elas não pregavam que o Deus eterno morreu na cruz, mas pregava que Jesus Cristo é Deus eterno. Ele não é um Deus que teve um princípio, ele não é um Deus que começou, ele não é um Deus menor, ele é um Deus eterno, que tem uma parte que começou aqui no ventre de Maria, mas ele é o Deus eterno. É o que os anabatistas pregavam, é o que a Assembleia de Deus prega. E os arianos não gostavam disso. E esses bárbaros agora, eles são arianos. Tá bom? Bom, então eu cito um texto aí do historiador John Foxe, que depois vocês vão ver a história dele, foi um protestante que se converteu às igrejas anabatistas lá em 1600, tá bom? E ele escreveu o livro dos Mártires, onde ele conta essa história. É um livro interessante, publicado pela CPAD. Ele diz: havendo muitos godos em Citas era uma cidade, né, dos godos, então está falando dos visigodos e ostrogodos,
Está falando desses dois povos, tá ok? E nessa cidade específica, abraçando o cristianismo na época de Constantino Grande, ou seja, 45 anos atrás. A luz do evangelho se expandiu de maneira considerável em Escítia, nessa região, embora os dois reis que governavam aquele país, assim como a maioria do povo, continuavam sendo pagãos, ou seja, tinham muitos pagãos, tá bom? Mas o cristianismo, que para eles, na verdade, é o arianismo, né? Ele prossegue. Fritegem, rei dos visigotos, era aliado dos romanos, mas Atanarico, rei dos ostrogodos, estava em guerra contra eles. Os cristãos viviam sem moléstia no reino do primeiro, porém no segundo, que tinha sido vencido pelos romanos, lançou sua vingança contra seus súditos cristãos, começando suas demandas pagãs no ano 370. Quem é que estava sendo perseguido ali? Será que eram arianos? Será que eram anabatistas? Nessa hora provavelmente estavam perseguindo todos. Tá bom? Só que o que nós mais vamos ver a partir desse momento, eu falar para vocês, olha, tem parte da história que nós simplesmente não temos acesso, não temos como contar, porque teve muita coisa que a Igreja Católica não permitiu que esses povos deixassem seus escritos. As poucas histórias que nós temos dos novacianos são historiadores católicos arianos de Constantinopla, como Sócrates de Constantinopla, que normalmente eu mostro para vocês, que ele vai contar alguns casos em que os anabatistas novacianos foram perseguidos em Constantinopla, ou que em outro momento o imperador apóstata Juliano falou, os católicos romanos não gostam dele não, então eu vou até ajudar, até autorizou que eles construíssem igrejas. Nós vamos encontrar eles em alguns momentos da história. Por quê? Porque nesse período a Igreja Católica Romana, claro, ela já era uma instituição que ela realmente trabalhava para a religião do mal, com o propósito de destruir o cristianismo. A Igreja Católica, nesse período, não existe dúvida, ela quer destruir o cristianismo, por isso que ela persegue as outras igrejas. É a igreja falsa perseguindo igrejas verdadeiras. O comentário prossegue. O ano 370 também marca a última vitória romana contra o exército bárbaro. A história se inverterá a partir desse ponto até a queda final em 106 anos. Então é importante vocês guardarem também. Nós estamos no ano 370, no ano 476, o Império Romano ele sofre uma queda. O Império Romano do Ocidente, no caso, que ficava com a sede em Roma, ele vai ser tomado pelos bárbaros. Mas a partir desse momento agora, para chegar nessa destruição final dos 106 anos, a partir desse momento agora, os romanos vão se enfraquecendo ainda mais e vão começar a perder guerra para os bárbaros. Até porque, eu não disse para vocês que eles usavam os visigotos para poder combater outros bárbaros? Os romanos não cumpriram promessas com eles de terra e de pagamento. E os visigodos começaram a atacar o Império Romano. Quando eles começam a atacar, o exército romano começa a perder guerra para eles. Eles eram mais altos, mais fortes que os romanos, né? Lutavam por sobrevivência, porque a região que eles viviam, eles fizeram aliança de paz com os romanos, mas eles, na verdade, eram escravos dos romanos. Só que eles recebiam dinheiro dos romanos para lutar contra outros bárbaros. Era uma coisa, vamos assim dizer, horrível. E diz a história que eles, exatamente chateados, porque teve uma guerra que o Império Romano colocou eles para lutarem contra outros povos bárbaros, mas não deu a proteção necessária. E aí o que ocorre? Eles vão perder muitos homens. Ou seja, colocava eles, como diz, como bucha, né? É uma expressão popular, coloca lá na frente para morrer logo. Os romanos teriam feito isso com eles. Então eles começam a se rebelar contra o Império Romano. E aqueles que
que não tinham adotado em nada, não queria saber da religião de Roma, que não era amigo de Roma mesmo, esses perseguiam os cristãos. O comentário prossegue. Não há como fazer levantamento detalhado sobre igrejas anabatistas e arianas nessa região. Arianos são os católicos arianos, né? Mas sabemos que as igrejas anabatistas não se envolviam com política, mantendo-se separada do governo civil. Isso vai ser significativo, irmãos, na história, tá bom? Até hoje, a Igreja de Jesus quer ficar longe da política. Na década de 80, quando jovem, que eu comecei a conhecer alguma coisa, a Assembleia de Deus tinha aversão à política. E na história, as igrejas anabatistas, elas são assim. Elas nunca foram ligadas com política. Nós vamos ver escrito deles defendendo. Não, nós temos que ficar separado do Estado. Até porque a religião que está ligada ao Estado, ela está toda corrompida. Escrito deles falando exatamente isso. O comentário prossegue. Enquanto o catolicismo ariano seguia o padrão do catolicismo romano, que é conhecido como cesaropapismo. Bom, eu falei para vocês, né? Cesaropapismo é o quê? É quando o imperador manda até na religião. Nesse período, o imperador manda na religião. Teoricamente, Deus falava com o imperador, porque ele era o representante de Deus no reino. Eles estavam vivendo o reino de Deus, o reino de Apocalipse 20. Não? Então, teoricamente, Deus falava com o imperador e Deus falava com o bispo de Roma, o bispo principal, o herdeiro de Pedro, como eles diziam. Mas, na verdade, nós vimos que teve casos aí que o imperador falou, assina uma confissão de fé ariana aí, agora você crê como eu assinava. O bispo de Roma assinou, porque se ele não assinasse, ele corria risco de morte, né? Então, que é conhecido como cesaropapismo, onde o imperador governa a política e a religião do Estado. Portanto, os arianos aparecem mais na história do que os anabatistas. Então, desde Constantino, já funcionava o cesaropapismo. Foi por isso que Eusébio de Cesareia, ele não teve como combater aquelas ações para iniciar o purgatório, porque deve ter sido um choque para os pastores. Deve ter sido um choque. Que negócio é esse agora de ter um esqueleto aqui, né, de fazer invocação ao mundo dos mortos? Né? Isso deve ter sido um choque para eles. Usar um incenso. Pessoal, você está numa igreja há 10 anos, 20 anos, e na história da igreja nunca usaram incenso. E de repente vem agora implementando esse negócio de incenso dentro da igreja. Por que eles não podiam falar nada? Primeiro que era o imperador. O imperador, na história, comprova que ele dirigia um culto na igreja católica e dirigia também um culto no templo de Apolo. Isso até o fim da vida dele. Então, por que eles tinham que engolir isso? Eles tinham que engolir porque era o imperador. E, em segundo lugar, como provavelmente todos eles eram traditores, inclusive Eusébio de Cesareia, ok? O imperador sabia que eles tinham cometido esse erro, mas só que eles negavam na frente das pessoas. Então, essas autoridades, né, bispos, eles eram levados diante do imperador, eles tinham que adorar. Então, Constantino, ele provavelmente sabia, porque ele trabalhava junto com Diocleciano, né? Lembre-se, ele era um general de Diocleciano, ele atuava junto com Diocleciano, e o pai dele era líder da parte do império que estava lá na Inglaterra. Então ele sabia da vida de todo mundo ali. Então por isso que eles tiveram que tolerar essas ordens do Papa por tal, do imperador, por tal doutrina. Tem que ser essa doutrina. Então eles estavam com a vida deles toda presa a Constantino, né? E agora então, 50 anos depois, é que o controle é totalmente do imperador mesmo.